Hebreus capítulo 13, versículo 1. Hebreus 13 e versículo 1. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os de Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Então, muito obrigado pela leitura dessa passagem, desse capítulo, aqui em Hebreus capítulo 13. Hoje eu tenho a tremenda vantagem de ficar para o último, porque 3 irmãos já me precederam, dando na sua abertura a situação prevalecente nos dias em que esta carta foi escrita. E exatamente os problemas que havia ali naqueles dias e o que estava acontecendo da parte dos hebreus. O evangelho tinha prosperado, muitas pessoas se salvaram dentre os judeus e igrejas locais se formaram. Mas como nós já temos ouvido,
Eu não preciso entrar em todos esses detalhes de novo, mas alguns destes crentes estavam começando a olhar para trás. Olha, nós deixamos o templo. E todo aquele ritual de sacrifícios era tão lindo. Olha, nós gostávamos de tudo aquilo. E também as vestes dos sacerdotes até. Nós gostamos de tudo aquilo. E agora nós temos apenas uma mesa, e em cima da mesa um cálice e pão. E certos hebreus tinham saudades daquilo que aconteceu sob o sistema levítico. Então o escritor escreveu essa carta a fim de estabelecer esses crentes, mostrando-lhes que eles têm tudo e ainda muito mais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era para ficar contentes com Ele, satisfeitos com Ele. Então eu não preciso entrar em todos os capítulos, dando um esboço aqui desta carta, já temos ouvido. Mas nós temos ouvido também da tendência dessas pessoas andar por vista e não por fé. Nós temos essa tendência. O crente, desfrutando as coisas de Deus, coisas espirituais, deve andar por fé e não por vista. Sabe? E por isso, no capítulo 11, que nós estudamos aqui nesses estudos, nós temos aqueles grandes heróis da fé. Homens que viviam as suas vidas aqui em confiança no Senhor Deus, começando com Abel. E em seguida nós falamos sobre Enoque, Noé, Abraão e assim por diante. Esses homens andavam por fé. Por fé. Tinham ouvido a palavra de Deus e estavam bem preparados e dispostos a confiar naquilo que tinham ouvido da parte de Deus. E enfrentando as impossibilidades, ainda venceram os obstáculos e triunfaram, demonstrando a sua fé no Senhor Deus. Vamos dizer, ali no capítulo 11, nós temos os exemplos da antiguidade, de pessoas que andavam por fé. Entrando no capítulo 12, nós temos ali, como nós ouvimos, o exemplo supremo do Senhor Jesus Cristo. Um exemplo um pouco mais recente. Não agora estamos falando sobre a antiguidade. Mas quem sabe 30 anos antes de escrever desta carta, o Salvador andou, sendo ele o autor e consumador de fé, o pioneiro de fé, o aperfeiçoador de fé, aquele que andou em, vamos dizer, perfeita dependência de Deus. Homem de fé, confiando em Deus, em seu Deus. Que exemplo, amados irmãos, que exemplo. E de novo, no início do capítulo 12, o escritor enche os olhos dos hebreus com este exemplo do Senhor Jesus Cristo, aquele que andou por fé aqui neste mundo. Então, já temos falado sobre capítulo 11, daqueles heróis da fé, da antiguidade. Temos agora falado sobre capítulo 12, um exemplo mais recente do próprio Senhor Jesus Cristo, que andou aqui por fé. Mas no nosso capítulo, o escritor ele há de levantar mais um exemplo. E nós lemos ali
Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Agora, ele coloca diante dos seus leitores um exemplo, ou uns exemplos de pessoas mais recentes ainda. Os pastores, anciãos das suas igrejas, que os leitores conheciam. Só tinha morrido alguns meses antes, quem sabe alguns anos. Mas os leitores tinham como se lembrar daqueles homens. E como aqueles homens deixaram a sua marca nas suas respectivas igrejas. Esses homens falaram a palavra de Deus para os rebanhos. Deram um bom exemplo de fidelidade, de pessoas que estavam preparadas a andar por fé. Por fé. Então, em outras palavras, o escritor, ele deixa os hebreus sem desculpa. Olha, é possível andar por fé. Temos os exemplos da antiguidade. Temos aquele exemplo mais recente, mas o exemplo supremo do Senhor Jesus Cristo. E temos esses exemplos mais recentes ainda dos pastores fiéis das igrejas locais. Olha, é para você seguir o exemplo desses homens de fé. Então, irmãos, eu acho que o escritor tem tudo isso na sua mente ao tentar animar esses crentes para andar por fé e não por vista. Tem que andar confiando no Senhor Deus. Chegando para este capítulo, nós vamos considerar o seguinte. Versículos 1 a 9, nós temos uma sessão de exortação. E nós vamos pensar em pelo menos 7 exortações aqui nesta sessão. Começando com versículo 1, permaneça a caridade, o amor fraternal. E nós vamos conversar sobre isso. Em seguida, nós temos a exortação para hospitalidade, versículo 2. Versículo 3, nós temos a terceira exortação. Devemos nos lembrar dos presos, dos maltratados. Versículo 4, nós temos a quarta exortação. Venerado seja entre todos o matrimônio. E nós temos no versículo 5 a quinta exortação. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. No versículo 7, temos ali a sexta exortação. Lembrai-vos dos vossos pastores. Anciãos que já tinham partido há um pouco para o céu, mas era para imitar a vida desses homens. E no versículo 9, nós temos a sétima exortação. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. E assim, irmãos, nós vamos ocupar uma porção do nosso tempo examinando essas 7 exortações no início deste capítulo. Em seguida vem uma sessão a partir do versículo 10 até versículo 14. Eu tenho escrito sobre isso na minha mente. Separação. Separação. E nós vamos conversar um bom tempo sobre essa sessão. Exortação, versículos 1 a 9. Separação, versículos 10 a 14. Tem 2 versículos em seguida que têm a ver com adoração. E nós vamos conversar sobre isso na nossa reunião hoje de noite. Versículos 15 e 16. Versículo 17, eu ia dizer, nós temos ali submissão. A necessidade de obedecer
os nossos pastores. E nós vamos conversar quem eram essas pessoas, quem são essas pessoas mesmo entre nós hoje em dia. Versículos 8 até 21. Eu acho que temos uma sessão que tem a ver com oração. Oração. Temos um pedido ali no versículo 18, orai por nós. E versículo 20 é uma oração que o apóstolo, eu ia dizer o apóstolo, mas o escritor, ele diz, ora, o Deus de paz que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus. Então temos ali aquele pedido repleto de informações que o escritor faz na presença de Deus em favor dos leitores, os hebreus, e enfim, em nosso favor também. Oh, amados irmãos, nós vamos pensar sobre essa perfeição. Como nós podemos ser aperfeiçoados, bem equipados, para executar a obra de Deus. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. A partir do versículo 22 até o final, nós temos, obviamente, saudação. Nós temos o escritor dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, que abreviadamente vos escrevi. 13 capítulos, e ainda ele diz, em outras palavras, eu escrevi pouca coisa. Mas olha, o que ele escreveu aqui nesses 13 capítulos é rico, repleto. Tem aqui algo para nos alimentar a vida inteira quanto às coisas espirituais. Então, ele diz aqui, versículo 24, saudai a todos os vossos chefes. De novo, nós temos essa palavra traduzida ali, pastores, versículo 17, e também versículo 7. Mas, esta vez, nós temos a mesma palavra traduzida, chefes. São os líderes, os guias das igrejas locais. E nós vamos dedicar algum tempo para tais homens entre nós, na nossa reunião hoje de noite. E a nossa responsabilidade para com eles, pois devemos saudar esses homens, esses chefes, e todos os santos, os de Itália vos saúdam. Vamos conversar sobre isso. Será que o escritor estava na Itália quando ele escreveu? É possível. Já que ele diz, os de Itália vos saúdam. Mas pode significar também que certos irmãos de Itália estavam com ele quando ele escreveu essa carta. Então, quem sabe nós não vamos poder chegar a uma conclusão a respeito da localidade onde essa carta foi escrita. Mas, pelo menos, temos coisas interessantes aqui no nosso capítulo. Temos menção de Timóteo, versículo 23. Então, isso é muito interessante também. Timóteo, ele era um preso, e nós temos essa informação que ele já está solto, e quem sabe tinha planos para visitar os hebreus. E ele indo para visitar os hebreus, o próprio escritor tinha pelo menos a esperança de se encontrar com ele para fazer aquela visita para os hebreus. Então, irmãos, eu já disse que eu tenho uma tremenda vantagem sobre os meus irmãos que me precederam quanto a essa carta aqui, Hebreus. Também eu devo reconhecer que temos apenas 25 versículos aqui. Os meus irmãos tinham mais versículos. Então, para mim, é uma pequena vantagem. Mas, olha, amados irmãos, eu acho que eu tenho um capítulo mais prático. E tem sido a minha oração que não vamos perder nada destes ensinos práticos para nós aqui em Porto Alegre hoje da noite.
Mas eu estou contando com Deus para me ajudar a controlar, a guiar, a conduzir esse estudo, mas também, ao mesmo tempo, estou contando com os meus irmãos em Cristo para nos ajudar. Pois realmente tem coisas práticas para todos nós aqui presentes hoje. Que Deus nos abençoe com um bom estudo da palavra. Então, eu já disse que a primeira sessão tem a ver com exortação. Na realidade, o capítulo está cheio de exortações. Mas eu vou ficar com essa primeira sessão, versículos 1 a 9, que tem a ver com exortação após exortação. Alguma coisa para atingir a nossa consciência. Mas antes de falar sobre essas exortações, uma por uma, algum irmão gostaria de comentar sobre esse capítulo de modo geral? Em versículo 28 do capítulo 12, nós lemos e ouvimos ontem sobre o fato de podermos servir a Deus agradavelmente. Será que temos nestas 7 exortações do primeiro setor exemplos desse serviço que o crente poderia fazer para este Deus que é um fogo consumidor? Essa é uma boa observação, Sr. João. Eu gostaria de... Sim, eu aceito isso. Nós temos aqui os meios pelos quais nós podemos servir a Deus. Isto é, obedecendo o que nós temos aqui no início desse capítulo. E, na realidade, todo o capítulo 13. Então, a primeira exortação, versículo 1, permaneça o amor fraternal. Temos ouvido muitas vezes que é uma pena que essa palavra foi traduzida caridade. Mas simplesmente quer dizer amor. Mas temos alguma coisa a mais aqui. Amor fraternal. Isto é, amor de família. Amor de irmãos. E pensando numa família de irmãos, um irmão seria bem disposto a defender o outro. Um irmão seria bem preparado, querendo ajudar o outro da família. Então existe um vínculo de amor entre irmãos da mesma família. Irmãos, nós somos uma família. Pela graça de Deus, somos irmãos na família de Deus. E esse irmão familiar deve existir entre nós. Um irmão disposto a defender o outro. Um irmão querendo ajudar o outro. Porque nos dias em que esta carta foi escrita, não era nada fácil. Havia perseguição, aflição para encarar todos os dias. E essa virtude de amor fraternal era bem-vinda naqueles dias. Será que podemos dizer que esse amor seria ou pelo menos um dos distintivos do povo de Deus, né? Certamente. Até visto pelos outros, temos isso no Evangelho de João. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Um distintivo bem importante, bem destacado. Entre o povo de Deus e entre os mundanos. Eu aceito isso. Vão ver esse amor manifestado entre o povo de Deus. Muito bem. Muito bem. Não somente entre os judeus, mas tessalonicenses, por exemplo, né? Pois é. Eram caracterizados exatamente por essa virtude. Exatamente, nós lemos ali em Tessalonicenses que para o apóstolo Paulo não era necessário para falar sobre esse assunto, porque ele escreveu ali que o próprio Deus já estava ensinando o seu povo para manifestar esse amor. Ezequiel. No capítulo 12, versículo 28, nós temos ali, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Estes eram participantes do mesmo reino,
da mesma graça. Pois é. Então, por isso podiam permanecer, né? Por isso essa exortação, né? Muito Já bem. que participam do mesmo reino, da mesma graça, então permaneçam o amor fraternal. Muito bom, seu Ezequiel. Muito bom. Seu- Sim, do mesmo reino, da desculpa. mesma família. Seu Lindsay, Silêncio. eu estava pensando que sem amor fraternal não funciona. Não. Pode haver boas intenções e muita coisa, mas é a base. Uhum. O Senhor Jesus disse: todos conhecereis meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Este é o característico. Deve ser. Isto. Não havendo isto, um navio não vai ao mar sem lastro. Sem, Muito bem. porque é a segurança do navio. Muito bem. Vamos observar o que está escrito. Permaneça o amor fraternal. O escritor não está se queixando que não existia esse amor entre aqueles irmãos, aqueles hebreus. Esse amor já existia. Já. Ele apenas diz: continue esse amor. Prevaleça esse amor. Seu Vinícius. 2 vezes o Senhor Jesus fala na sua oração em João 17 sobre o amor entre os irmãos, para que o mundo conheça que ele veio e depois creia que ele veio. Muito bem. Sim. Bom, eu não quero entrar nos detalhes técnicos, vamos dizer, da diferença dessas palavras. Eu sei que o Senhor está se referindo a uma outra palavra traduzida, amor, bem como nosso irmão seu José, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Basta eu dizer neste momento, irmãos e irmãos, que aqui em Porto Alegre haja manifestações desse amor familiar em todas as igrejas representadas aqui. E é isso que nós queremos transmitir para todos aqui presentes. A nossa responsabilidade é deixar manifestar cada vez mais esse amor de irmãos. Seu Roberto? Esse amor, seu Lindsay, da onde vem? É natural ou é aquele fruto do Espírito Santo que nos salvos deve haver? Sim, eu vejo a mesma palavra aqui, vamos dizer, em 2 Pedro capítulo 1. Nós temos ali, eu vou ler aqui o que nós temos. E a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. E a piedade, amor fraternal. E ao amor fraternal, amor, agape, amor. Seu Roberto, precisamos do Espírito Santo para fomentar esse amor. Precisamos do Espírito Santo. Por natureza, somos pecadores. Somos inimigos. Hostilidade há de se manifestar naturalmente em nós, tá? Esse amor vem do alto. Seu João? Mas 1 Pedro capítulo 1 diz: purificando as vossas almas na obediência à verdade para amor fraternal não fingido. Quer dizer, é uma das provas da realidade da nova vida. Bom, seu João. Este bem. amor natural. Muito bem. Romanos 5, derramado pelo Espírito nos nossos corações. Muito bem. E como é que esse amor pode se manifestar entre nós? Eu acho que temos vários exemplos aqui. Versículo 2, por exemplo. Hospitalidade. Hospitalidade é uma das manifestações de amor fraternal. Nós abrindo não apenas a nossa casa, mas também o nosso coração para receber os nossos irmãos. Hospitalidade. Hospitalidade, essa palavra quer dizer realmente amor aos estrangeiros, amor aos estranhos. Irmãos desconhecidos, de repente, aparecendo, nós temos de receber. Por exemplo, um irmão chegando aqui em Porto Alegre, domingo de manhã, com uma carta de recomendação de uma outra igreja.
está recebido. Bom, mas será que um irmão estaria disposto a convidar ele para almoçar? O mesmo para ficar em casa? Essa aqui é a hospitalidade. E além de abrir a nossa casa, abrir o nosso coração. Mas certamente os irmãos têm outras coisas a dizer. Seu Antônio, precisa do microfone. Dá para ligar também, seu Lins, sobre o amor fraternal, Tiago 2:8. Aqui fala também de amar, né? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Dá para ligar com este amor fraternal? Dá para ligar, só que eu quero avisar, a palavra é diferente. Mas, mesmo assunto quase, seu Antônio. Nós aproveitamos a sua contribuição, porque nós lemos ali, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Muito bem. Temos um exemplo em Romanos 16, o Lindsay Febe. Aqui nós lemos, recomendo-vos, pois Febe, nosso irmão, a qual serve na igreja que está em Cencreia, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Que privilégio ter o apóstolo Paulo em casa. Não só para almoçar, mas para ficar. Pois é que privilégio ter uma Febe em Porto Alegre, na igreja. Quem sabe 3 Febes, quem sabe 10 Febes em Porto Alegre e nas igrejas representadas. Seu Henrique? Hospitalidade é uma coisa exigida nos anciãos, conforme 1 Timóteo e Tito. Exatamente. Exigido da parte dos anciãos, dos bispos, sim. Mas é muito desejado, muito desejável entre todos os irmãos. Todos os irmãos. Então, naqueles dias, certos crentes estavam fugindo por causa da perseguição. Olha, uma casa aberta era uma coisa bem-vinda. Um convite para um crente que estava fugindo. Vem comigo para almoçar. Vem comigo para dormir. O Senhor está sem casa. O Senhor já sofreu a perda de todos os seus bens. Vem comigo. Que haja essa manifestação de amor fraternal. E nós lemos que porque por ela, isto é, por hospitalidade, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Que privilégio hospedar um anjo. Abraão, ele hospedou 2 anjos. Mas além disso, o próprio Senhor, pré-encarnado. Que privilégio. Se lembra, Gênesis capítulo 18, 3 homens apareceram. 2 anjos e o Senhor Jesus Cristo. E 2 anjos apareceram para Ló, foram recebidos também. Seu Lindsay, aqui diz, não vos esqueçais, há o perigo de se esquecer, então, de mostrar essa hospitalidade. Olha, nós temos... Só um pouquinho, o senhor disse, se chegar um irmão de visita, ou uma irmã, talvez um crente pode pensar, ele já vai ganhar uns quantos convites, eu nem vou convidar, e talvez ele não ganhe nenhum convite. Pois é. Melhor que sobre convite do que não ganhar nenhum, né? Pois é. Nós temos a tendência de só pensar em nós mesmos. E pensando em nós mesmos, estamos inclinados a nos esquecer dos outros. E desse estrangeiro que vem, desse estranho, irmão desconhecido, seu Greg. Para fazer este serviço, seu Lindsay, não precisa ter uma casa com muito luxo. Pode ser uma coisa bem simples, não precisa nada de suíte. Pois é. Pãozinho seria muito bom também.
Seu Tomás, gostaria de comentar? Tá bom? Então, irmãos, não vamos ter o privilégio de hospedar anjos hoje em dia. Hoje em dia. Mas eu me lembro de um certo irmão que nos visitou na nossa casa lá na Irlanda do Norte. Nem era casado. Eu estava contemplando um certo rumo para a minha vida. E ele deu conselho para mim. Para mim, ele era um anjo, pois ele mudou o rumo da minha vida. Seu Lindsay, temos casais recém-casados aqui. Será que não devemos dar um conselho para os tais? A riqueza de ter na sua casa pessoas espirituais, de usar a sua casa para receber os crentes, uma casa aberta. Deixe-me dizer, há igrejas aqui no estado onde, infelizmente, isto está um pouco raro, um pouco faltando. E devemos ouvir ministérios sobre isto para nos incentivar. Minha irmã, quando tiver pregadores na localidade, é muito interessante para você auxiliar. Paulo podia falar das irmãs que trabalharam com ele no Evangelho em Filipos. Eu acredito, hospedando, auxiliando, quem sabe alimentando. Que privilégio. Concordo? Eu não preciso acrescentar nada, Sr. João. Tomara que os jovens aqui, quem sabe, estabelecendo o seu lar, façam o que o meu irmão acabou de dizer. É um privilégio. Seu Lindsay, em Gálatas 4 e versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu a eles no final: antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. E a atitude referência daqueles Gálatas, a maneira como receberam o apóstolo Paulo. Muito bem. Muito bem. Versículo 3. É mais um exemplo de hospitalidade. Lembrai-vos dos presos. E essa palavra lembrai-vos é pouco mais do que uma mera lembrança, recordação dos presos. Mentalmente, é mais do que isso. É uma recordação que nos leva a fazer alguma coisa positivamente a fim de aliviar a aflição do preso. Então, uma visita para um preso seria de grande valor para o preso. Quem sabe uma visita do familiar? Ou quem sabe enviando uma roupa? Ou coisa assim. Talvez seria bom explicar que estes presos não eram criminosos ou drogados. Ou... Não, são crentes, porque em cada reunião aqui que nós temos sobre os hebreus, nós temos falado sobre os perseguidos, crentes perseguidos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Esses crentes tiveram de fugir e muitos foram encarcerados. Crentes encarcerados, não por causa de um crime, não. Simplesmente por causa do fato que se identificaram com Cristo. Presos por causa do nome do Senhor Jesus e identificando-se com eles, perigo de ser preso também. Isto? Então, precisava fé e coragem para ajudar estes presos. Pois é. Mas será que nós temos presos hoje em dia? Presos. Crentes presos. Temos. Na China, por exemplo. Eu não sei quantos. Na China. Em certos estados da Índia, é muito difícil viver como cristão. Porque tem perseguição fanática em alguns estados, nem todos. Eles dizem que na Coreia do Norte
70.000 presos. Isto é, cristãos presos. Eu sei que essas estatísticas incluem também católicos, porque na realidade as pessoas que publicam essas estatísticas incluem católicos como cristãos, porque eles dizem que a Igreja Católica é cristã. Mas vamos dizer, Coreia do Norte, com 5.000 cristãos verdadeiros presos, olha, devemos lembrar deles em oração, pelo menos. Na Colômbia, bem mais perto, é muito difícil ser um verdadeiro cristão. Na Colômbia, não duvido que tem presos lá, em certos casos. Então, irmãos, vamos passar para o versículo 4. Os maltratados seriam os perseguidos, aqueles que foram maltratados brutalmente pelos perseguidores. Devemos lembrar deles também. Como se eles fossem nós mesmos. Seu Lindsay. Carlos? Para exercitar a hospitalidade, normalmente nós vemos a pessoa que precisa da hospitalidade. A pessoa está perto. Para lembrar dos presos, nós precisamos de informação. Então, o que eu estava pensando é o seguinte, que tantas vezes nós conversamos assuntos que nem deveriam ser conversados, sobre coisas ruins que têm acontecido. E notícias de pessoas que precisamos ajudar, de crentes no Brasil que talvez não estejam presos, mas que estão em alguma necessidade. Algum outro irmão que saiba devia comentar para que pudesse ser incentivado em todos nós essa lembrança no sentido de procurar fazer alguma coisa por eles, né? Pois é, seu Carlos. É uma sugestão boa, sim. Eu lamento que, quem sabe, nós falhamos aqui nesse ponto, lembrando-nos dos presos. Por exemplo, numa oração aqui nesses estudos. Será que alguém se lembrou dos presos? Então, irmãos, nós aceitamos essa sugestão. Devemos ser informados a respeito das necessidades de crentes em outros países, em outras partes. Sim? Então, versículo 4. Venerado, estimado, que seja precioso entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. E agora nós estamos tratando de uma instituição antiga. Algo que foi instituído por Deus. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Matrimônio, casamento, que seja estimado entre nós, valorizado, que seja precioso, que seja mantido, respeitado entre nós. A instituição mais antiga neste mundo, algo estabelecido por Deus. E sabe, hoje em dia, muitos desprezam o matrimônio. Um homem e uma mulher agora convivem sem matrimônio, desprezando casamento. Desprezando o casamento. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Eu apelo para os jovens aqui. Minha jovem, que você guarde
a sua virgindade até ao dia do seu casamento. Eu estou escolhendo as minhas palavras e não quero perturbar alguém aqui. Meu jovem, não humilhe a sua namorada. Que haja esse dia de casamento antes de fazer aquilo que nós temos aqui neste versículo, o leito matrimonial. Tantas vezes surgem entre nós, isto é, nas famílias representadas, um filho de repente abandonando o lar para conviver com uma moça sem contemplar casamento. Olha, será que alguém aqui está disposto a viver com um estigma assim pelo resto da sua vida? Não, amado irmão. Estou me dirigindo também para os não salvos aqui entre nós. Porque muitas vezes eu, participando numa escola dominical, eu levanto esse assunto para os jovens. Simplesmente porque eu sinto a necessidade. Eles têm que saber que é um pecado conviver com um parceiro sem ser casado com ele ou com ela. Agora, irmãos, os seus comentários, por favor. O final do versículo mostra que haverá consequências para o que o senhor apresentou, seu lindo. Certamente. Já na vida aqui. Já na vida aqui. A própria consciência vai ficar perturbada. Acredito que uma das razões por tanta depressão no mundo de hoje é por causa dessas grandes falhas morais que existem. As pessoas simplesmente não têm como viver consigo mesmas. Pai, eu tenho feito tanta coisa. Eu tenho de suportar uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres. Nós vamos evitar tragédias assim nas nossas famílias. E eu apelo para os jovens, você tem que cooperar. E você tendo pais salvos, que você leve isso em conta, para não aumentar a aflição para os seus pais, que fizeram tudo o possível para criar você no temor do Senhor, visando a sua salvação até. Não traga desgraça para a sua própria família, jovem. Não traga desgraça. Seu Henrique. Estou pensando nas palavras que o Sr. Roberto chamou a atenção. E digo que não se preocupem com o que o mundo ou os outros pensam ou fazem, mas tome nota, Deus os julgará. Viver assim na imoralidade é pecado que Deus vê e Deus há de pedir conta. Deus os julgará. Muito bem, senhor. Só deve pensar que o todos aqui pode ser principalmente para os salvos. Se o Lindsay nos diz alguma coisa sobre a seriedade de uma mancha no caráter de um que faz parte da comunhão. Ser expulso da comunhão e sendo homem
ao meu ver, olha, eu não digo que nunca, mas por muitos anos, a utilidade gerada publicamente no seu utilidade. Eu concordo plenamente. Olha, eu sinto isso também no meu coração. Que Deus me guarde. Porque eu estou sujeito a uma falha assim. Porque eu estou composto de carne, de osso. Eu sou humano. E precisamos da graça de Deus para nos conservar. Mas como o seu João tem dito, para um irmão ser culpado de prostituição. Prostituição, como nós lemos aqui, é a união ilícita entre duas pessoas não casadas. A união ilícita pré-marital. Adultério, a união ilícita entre pessoas casadas. Não vamos evitar esses grandes males. Irmão, que você pense 2 vezes, 3 vezes, antes de trazer desgraça para com você mesmo e para a sua família, bem como para a sua igreja. Porque, como nosso irmão tem dito, fazendo uma coisa assim, será disciplinado. E a sua vida inutilizada. Inutilizada. Por muito tempo você vai levar essa mancha consigo. E você acha que vai poder ganhar a confiança dos crentes? Dentro de pouco tempo? Nunca. Quem sabe na próxima geração? Quem sabe? Você vai perder a boa parte da sua vida. Inutilizado. Mas, seu Tomás, eu vi o senhor com o microfone. O matrimônio é de origem divina porque visa um compromisso assumido de ambas as partes que vão casar, válido até que a morte os separe. Quem não assumir e parte para a mera convivência, não quer assumir este compromisso. O compromisso matrimonial realmente é a garantia que Deus espera, visando o bem-estar dos filhos que podem advir daquele casamento, que se criem num lar seguro. Eu não preciso dizer mais nada, porque todos, a não ser, quem sabe, jovens ou crianças, todos sabem que as vítimas dos divórcios e separações são os filhos. Deus tem razão, que se assume um compromisso oficial perante as autoridades cabíveis pelo resto da vida até que a morte os separe. Isto aí é uma grande defesa para os filhos que vão advir daquela união. Muito bem. Vamos partir para o versículo 5, então. Tá bom, Luciano? Uma pessoa que se contamina antes da salvação, antes de ser salva, sendo salva, ela pode participar da comunhão? Não. A mancha fica para a vida inteira. Mas, de novo, Luciano. Se contaminar, sem casar no civil. Sem casar no civil, só um ajuntamento.
ela se salvando, se arrependendo dos seus pecados, ela pode participar da comunhão, pode servir a Deus. Sim, vai se casar, essa pessoa vai se casar. E depois de se casar, pode ser candidato para batismo e recepção numa igreja. Eu tinha pensado que tinha outra coisa em mente. Mas, olha, irmãos, podemos levantar assuntos aqui que vai demorar muito para explicar tudo. Vamos ter que ir para o versículo 5. Não foi batizado, não pode ser batizado, não pode ser recebido. Mas o caso é que o seu José se contaminou, mas sem ser casado. Sim, continuou, foi salvo pela graça de Deus. Sim. Mas ainda continuou sem se casar, como fica. Não. É bom o senhor levantar isso. Muito bem. Sejam vossos costumes sem avareza. Sem avareza. Avareza quer dizer amor ao dinheiro. Amor à prata. Querendo mais dinheiro. Sabe? Ganância. Então diz aqui, sejam vossos costumes, a vossa maneira de viver, o vosso comportamento. Seja sem avareza, ganância, mas que haja contentamento, contentando-vos com o que tendes. Nesse contexto, já que nós temos falado sobre prostituição, adultério, no final do versículo 4, a avareza pode ser um irmão, vamos dizer, querendo a mulher de outro. Sabe? Pode haver isso na mente do escritor. Pode. Mas vamos alargar o conceito só para abranger toda a forma de ganância, avareza. Oh, amados irmãos, que nós não sejamos culpados disso. O contraste é contentamento, satisfação. Seu Lindsay, nós vivemos num mundo que somos bombardeados com sorteio. Olha, quer comprar telecena, trilegal, não sei o quê. Vai no barbeiro cortar o cabelo, tem jogo do bicho. Está cheio disso por toda parte. O crente deve assentar no seu coração. Eu não participo disso de jeito nenhum. Uhum. Ele anda com a sua mente ocupada com coisas celestiais, não com coisas terrenas. Não. Então o crente não tem interesse nessas coisas. Mas eu reconheço que às vezes um crente pode ficar envolvido automaticamente ao comprar um item, vamos dizer. Automaticamente o seu nome entra num sorteio, coisa assim. Sem você ter nada sem você poder fazer alguma coisa contra. O senhor reconhece isso? Sim. Aham. Numa sociedade consumista como esta dos nossos dias, isto vai exercer sobre a pessoa uma tendência muito forte para isto, para obter mais, conseguir mais. Sim. E aos poucos vai cedendo e sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Olha, é preciso muito controle. Muito bem, seu Nécio. Seu Tomás? Só rapidinho. Se há 500 pessoas a um sorteio, e eu sou sorteado, a grande sorte que falam, eu ganho porque 499 pessoas
perderam. É o ganho em cima do prejuízo de 499 pessoas. Para o salvo é imoral. Tá bom. Seu João? Nós ouvimos ontem que pagando IPVA, recebemos quantos? 1.000 pontos e 10 bônus automaticamente, não precisa fazer nada. E pode ganhar, com esses 10 bônus, R$1 milhão. E se nós somos sorteados nisto, o que nós fizemos? Seu Lindsay responde. Mas eu não tenho controle sobre isso. Vai para minha conta sem eu saber. Então, eu não ouvi. Ao meu ver, eu não aceito. Eu não aceito. Ao meu ver, como o seu Tomás tem colocado, é para o prejuízo dos outros. É o Estado que... É um sorteio do Estado. É o pagamento do imposto, que parte é revertida nesse sorteio. Então, eu não teria, digamos assim, uma opinião formada, até porque é o primeiro ano que está acontecendo, né? Por isso que eu acho que os irmãos podem pensar. O fato é que a pessoa pagando até o dia 2 de janeiro, seu IPVA, vai ganhar 1.000 pontos na chamada Programa de Nota Fiscal Eletrônica. E, nesse caso, vai ganhar 10 bônus, que será sorteado em um determinado tempo e terá R$1 milhão se o cupom for sorteado. Tudo bom. Pode ter uma diferença entre a pessoa procurar aquilo e aquilo vem ao seu encontro independente da vontade dele, como no caso que estão apresentando aí? Parece que sim. Sim. Uhum. Então, irmãos, Luciano? Só rapidinho, eu já recebi vários conselhos de irmãos e já segui os conselhos de irmãos, mas eu gostaria que conselhos para os jovens fosse dado baseado em Mateus 6 e o Senhor Jesus Cristo disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Todo mundo conhece essa passagem, eu só queria destacar. Fazer um curso desses aqui, eu acho que é coisa boa para os jovens. Pois é. O que os irmãos acham desse versículo? Porque é grande ganho a piedade com contentamento. É isso que nós devemos ter como alvo. Piedade com contentamento. Mas é interessante que o escritor ele acrescenta uma citação de Josué 1:5. Não te deixarei, nem te desampararei. E parece-me um remédio contra a avareza. O que é? A promessa da presença de Deus. Então não precisamos ser gananciosos, já que Deus está ao nosso lado sempre, para suprir as nossas necessidades. Ezequiel? Todas as coisas serão acrescentadas. Isto. Tudo aquilo que será necessário, que eu necessito, que o irmão necessita, será suprido por Deus. Isto. Pode ser que a minha necessidade seja diferente do outro irmão, mas ambas serão atendidas. Pois é. Se os irmãos aqui receberam essa carta nas suas mãos, eu vou ler para todos aqui presentes o que essa parte significa na realidade, sem entrar nesse assunto de grego, porque não conhecemos grego muito bem, quase nada. Mas eu vou ler. Nunca te deixarei. Nunca te desampararei. Em total, 5 negativos, formando uma forte negativa. Uma forte negativa. Nunca te deixarei. Nunca te desampararei. E uma promessa
que nós podemos levar para casa. Deus nunca há de nos deixar. Versículo 6, nós temos a nossa resposta. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Uma citação de Salmo 118, versículo 6. Então, temos a promessa divina. No versículo 5, temos a nossa resposta, a resposta humana, aqui no versículo 6. Seu Lindsay, não sei se você vai concordar, mas sobre avareza e contentamento, vivemos num mundo em que a vida material tem melhorado bastante para muita gente e o contentamento é cada vez menos. O senhor concorda com isso? Eu concordo plenamente, Sr. Roberto. É um grande mal, sabem? Isso está minando, vamos dizer, a nossa espiritualidade. Esse é o problema. Falta de contentamento. Seu Vinícius? Nós temos a tendência de olhar para o trabalho e o salário e a economia e os números e reagir em relação a isso. Sim. Mas esse versículo nos mostra que há um Deus que está acima das circunstâncias e que está operando em favor do seu povo. Uma muito boa colocação. Obrigado, Sr. Vinícius. É muito precioso nos lembrar que no cenáculo o Salvador cantou o hino, que possivelmente incluiu Salmo 118. Ligando estas palavras com a sombra da cruz, realmente é tão especial ver o Senhor é meu ajudador, não temeria o que o homem me faria. Isso é lindo, seu João. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram no passado a palavra de Deus. Esses pastores são os guias, os líderes da igreja, anciãos, bispos, presbíteros, homens levantados e equipados por Deus para servir como exemplo nas igrejas. Cada igreja tem uma pluralidade desses homens. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 2 irmãos. Mas sempre mais do que um. Esses homens são líderes. E nós lemos: lembrai-vos dos vossos pastores. Esses homens já tinham partido há pouco tempo. Mas falaram a palavra de Deus para os crentes. E os crentes tinham como se lembrar do seu ministério. Era para imitar esses irmãos, atentando para a sua maneira de viver. Então, esses irmãos existem entre nós, felizmente. Esses irmãos são capazes de falar-nos a palavra de Deus. Uma das qualificações do ancião é apto para ensinar. Tem como abrir as escrituras. Se não pública, pelo menos em particular. Tem como abrir para nos mostrar o caminho certo. Idealmente, sim, publicamente. Tem que falar a palavra de Deus. Será que os anciãos aqui, nesta reunião, será que vocês, os meus irmãos em Cristo, assumem a sua responsabilidade? E você, de vez em quando, abre a palavra de Deus para mostrar para a sua igreja o caminho certo? Você faz questão de alimentar o rebanho, dando um ministério sólido, bíblico, nutritivo? Ou será que nós temos anciãos que deixam isso para os outros? Ele está preparado e ele vai fazer isso. Não, amados irmãos. Você, como ancião, tem que assumir a sua responsabilidade. E tem que agir como ancião. Tem que falar a palavra de Deus. E tem que dar um bom exemplo para o rebanho, para os outros seguirem o seu exemplo. A palavra pastores aqui, como notou, é diferente da palavra que temos pastor em versículo 20,
com respeito ao Senhor Jesus, o sim. grande pastor, é diferente da palavra que temos em Efésios capítulo 4. Deu uns para pastores. Pois é. A palavra significa simplesmente guias. Guias. E temos 3 vezes neste capítulo os que guiam o povo de Deus. Muito bem. Então, nesse caso, temos de lembrar. Temos de lembrar. No versículo 7, ele cita esses pastores, ele diz, atentando para a sua maneira de viver, eles fariam o que tinha nesses primeiros versículos? Acredito. Mostravam amor fraternal, eram homens de vida moral, hospitaleiros e sem avareza. Eles eram um exemplo disso para os outros. Muito bem. E o homem que tem cometido o pecado de versículo 4 está completamente desqualificado. Isto, seu Greg. Eu não ia escutar ele. E como que vai imitar? Pois não é. tem. Não tem como imitar um irmão assim. Exatamente. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Esses pastores vêm e vão. Vêm e vão. Estão aqui por uns anos, mas partem para estarem com Cristo. Mas o Salvador nunca. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esses pastores nas igrejas nos deixam, simplesmente por causa da velhice, partem para a eternidade. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca nos deixa. Nunca nos deixa. Ele sempre nos acompanha. Ele é o imutável Salvador. Seu Lindsay, nos ajude. Quem sabe numa igreja tem, digamos, 2 ou 3 homens assim, guias, homens espirituais. E um parte para estar com Cristo, depois o outro e o outro. E daí automaticamente os outros irmãos que estão lá, eles são pastores em seguida, eles deveriam ter um exercício nas suas vidas, pensando, olha, esses irmãos já estão com idade, quem sabe, qualquer dia desses, se o Senhor não vier, não vão estar mais aqui. É coisa para pensar, porque claro, os anciãos podem partir para o céu e uma igreja ficar com bastante dificuldade. Eu começo com o fato que Deus, ele coloca um desejo no coração de um irmão relativamente mais jovem. Ele aspira, como nós lemos ali em 1 Timóteo 3, versículo 1. Ele aspira para assumir essa responsabilidade. Ele não é ancião ainda, mas ele aspira. Se Deus abrir o caminho, eu quero preencher uma vaga, porque eu vejo a necessidade de anciãos verdadeiros nesta igreja. E quem sabe, partem um ancião, 2 anciãos, e esse homem relativamente mais jovem já está fazendo obra, já está visitando, já está ministrando, já está mostrando interesse no rebanho, já está cuidando do rebanho. Mas, olha, havendo uma vaga, quase automaticamente ele entra para preencher aquela vaga. Não é questão de vaga. Não é questão de... Nós lemos aqui de guias que já partiram. Mas lemos no capítulo dos que estavam presentes. Sim. E era para obedecê-los. Podemos lembrar-nos, aqui em Porto Alegre, podemos nos lembrar de homens assim que já partiram. Mas não estamos abandonados, porque eles partiram. Deus levanta durante a vida deles. Sim. E há sempre os que hão de cuidar do rebanho. Certamente, senhor. Mas o que o senhor Roberto levantou é uma realidade. Eu já passei por isso. Eu já passei por uma situação assim. E para mim, é justamente isso que o senhor Roberto disse. Tem uma necessidade de repente.
2 anciãos partiram dentro de um mês, vamos dizer. Olha, isso é um choque para uma igreja. Eu já passei por isso, então eu sei o que estou falando. Mas tomara que haja irmãos já preparados para continuar. Se tiver alguém numa igreja com essas qualidades que o Senhor apresentou, acho que a responsabilidade dos anciãos vivos animar este irmão é essa responsabilidade. Sim, isso ajuda também, porque... E não esperar a morte. Não, mas vamos... Tá bom, Sr. Greg, eu aceito isso também, mas vamos dizer, já tem 6 anciãos. Já não há necessidade, vamos dizer, para um 7º irmão para se identificar com o corpo de anciãos. Mas, olha, ele tem interesse e, de repente, uma coisa acontece e ele está ali preparado para entrar. Que bom quando tem 7 irmãos. Tem igrejas aqui no estado que tem 2, tem 3. E, infelizmente, às vezes, há fraqueza. Mas Atos 20 diz, o Espírito Santo levanta anciãos. E ainda pode acontecer numa igreja pequena. Deixe-me comentar sobre o versículo 9, irmãos. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Esses manjares são as normas, as regras que têm a ver com o comer e o beber, sob a lei mosaica. Sabe? Então os hebreus estavam em perigo de voltar para isso. Diz o escritor, olha, que vocês sejam fortificados, não com esses assuntos de manjares, o comer e o beber, mas com a graça de Deus. Não é para vocês voltarem para as normas, as regras da lei de Moisés. Não. Vocês têm um nível mais elevado, mais sublime, espiritual. É para vocês serem fortificados com graça. E não é para ser levado em redor por várias doutrinas, ensinos, novidades, ensinos não bíblicos. Existe a tendência, amados irmãos, de dar ouvidos para uma novidade que não tem fundamento bíblico. Que nós sejamos aqui em Porto Alegre bem estabelecidos na verdade da palavra de Deus, para podermos encarar essas novidades que vêm por aí, mas encarar com firmeza, não para aceitar, mas para rejeitar. Isso não é para mim. Isso não é de acordo com a Bíblia. O perigo pode estar na tela do computador, seu Lindsay. Acessar sites religiosos de religiões, igrejas e coisas. Vou lá procurar uns hinos bonitos para ouvir e ali tem imagens e uma pergunta. Eu não consulto nada disso, mas eu estou supondo o perigo de crentes, quem sabe com pouca experiência, que não conhecem muito as Escrituras, e acessar sites do mundo religioso que tem essas doutrinas que não prestam. Irmãos, eu digo, vamos evitar tudo isso. Não vamos encontrar alimento espiritual dessas pessoas desconhecidas, das seitas religiosas. Você querendo alimento e tendo um pouco de dinheiro, vai para seu Samuel. Ele vende livros bons. Livros censurados. Realmente. Porque não se vendem livros que têm doutrina falsa. Isto é, seu Samuel, ele não vende livros assim. Não. Então, ao invés de acessar esses sites aqui no computador para encontrar coisas não confiáveis, é melhor ler um bom livro. Então, irmãos, vamos partir para o versículo 10. Olha, seu Lindsay, quem não tem computador hoje, olha, coitado, ele está dos antigos. Quem sabe é mais contente. É quase um tipo de status.
Então, irmãos, versículo 10. Temos aqui nesse versículo uma declaração. Deixe-me explicar, então depois os irmãos podem entrar. Temos uma declaração enfática. Temos um altar. Esse altar realmente é um meio de se expressar, querendo dizer sacrifício. Referindo-se àquilo que está em cima do altar. A saber, o sacrifício. O próprio Senhor Jesus Cristo. Temos um altar, Cristo. Então, temos um altar de que não tem direito, não tem licença, não tem autoridade de comer os que servem ao tabernáculo. É uma declaração enfática. Então, próximo versículo é uma ilustração. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. É uma ilustração. Deixe-me servir do dia de expiação. Um novilho e um bode. Os dois foram mortos. O sangue deles foi levado para dentro do santuário, para lá do véu, espargido lá dentro. Mas os corpos desses dois sacrifícios foram levados para fora do arraial. A regra é a seguinte. Levando o sangue para dentro da presença de Deus, o corpo teve que sair fora do arraial. É uma ilustração que ele usa. E qualquer judeu reconheceu que o escritor, ele fala a verdade. Pois é, eu sei. No caso em que o sangue da vítima foi levado para dentro da presença de Deus, notavelmente no dia da expiação. Então, o corpo daquele sacrifício foi levado para fora do arraial. Então, ninguém tinha dificuldade sobre isso. Mas, nós lemos a conclusão do argumento, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, fora da porta. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo vale perante Deus para a nossa bênção, nossa salvação, nossa santificação. Mas que o corpo do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo foi levado para fora da cidade de Jerusalém. Foi crucificado do lado de fora da cidade, tá? E a conclusão desse argumento. Então, aquele que serve ao tabernáculo, como nós lemos aqui, não tinha direito a comer do sacrifício de Cristo. Por quê? Ele foi levado para fora do arraial. O judeu fiel não ia sair para comer do sacrifício? Não. Ele ia ficar para dentro. Então ele não tinha como apreciar a morte de Cristo. Não tinha como. Então, esse argumento é muito, muito forte. Porque os leitores foram levados ao ponto de tomar uma decisão. Ou ficar com o ritual do templo, do tabernáculo, ou sair fora para o Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha como apreciar os dois. Ele tinha de tomar uma decisão, um ou outro. O tabernáculo, o Cristo. Qual? Então eu vejo aqui um tipo de clímax nesta carta. O leitor, ele simplesmente chegou ao ponto de tomar uma decisão. Então, o que eu vou fazer? Será que eu vou ficar com o templo aqui em Jerusalém? Se eu vou ficar com o templo, eu não posso apreciar Cristo. Porque ele foi levado para fora, crucificado lá fora. Não é o meu lugar. Eu quero ficar aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? O crente fiel ia dizer, pois é, óbvio, eu vou sair. Eu vou abandonar o templo.
é esse sistema levítico aqui no templo. Eu não quero mais com isso. Não, eu vou me identificar com Cristo. E por isso nós temos, saiamos, pois a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. No versículo 14, nós temos uma pequena explicação. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E parece-me que o escritor, ele faz aqui uma pequena profecia. Não temos aqui uma cidade permanente. Dentro de 5 anos, quem sabe, a própria cidade de Jerusalém seria destruída. Não temos cidade permanente. Então, vale a pena abandonar essa cidade para me identificar com Cristo, lá fora. Então, é um argumento muito forte. Irmãos, versículos 10 a 14, os seus comentários. Seu Lindsay, podemos dizer, e para nós hoje, tem um grande arraial religioso em nosso redor, cheio de falsidade, onde o bendito Salvador é rejeitado, é desprezado, é desonrado. O que um crente verdadeiro quer com esse arraial do mundo religioso? Que fiquemos longe disso. Ele não vai querer nada a ver com esse arraial religioso que há no nosso mundo de hoje. Ele vai sair para se identificar com Cristo, o Salvador. Eu diria que o arraial que nosso irmão fala não é o arraial de Hebreus 13 e 11, que pelo menos tinha autorização, ainda que provisória. O que temos ali fora é uma imitação do arraial, onde ainda se mantém a distinção entre a casta lega e a casta clériga, onde ainda há homens com vestes sacerdotais que somente têm direito de administrar o que não é chamado a ceia do Senhor, que eu diria? Imitação. Falsa. É uma imitação. Eu queria uma outra palavra, mas eu não preciso me alongar. O lugar do salvo, conforme este versículo aqui, é para sair para um lugar onde isto não existe, onde este arraial e seus característicos não se encontram. Não. E levando o vitupério. Como que se pode evitar este vitupério? Alguém disse uma vez, fazendo visitas de vez em quando para onde existe o arraial. Sofremos um pouco pela separação total, mas assim, e é somente assim que podemos achar o lugar certo e servir ao nosso Deus. Muito bem. Se esta passagem tivesse existido em capítulo 1, teria sido um tipo de mandamento para nos mandar fora. Mas depois de ter aberto tantas glórias e superioridade em Cristo, o escritor diz, saímos fora a Ele. Ele é a imã que nos atrai. Não é difícil fazer isso, então. Isto. Versículo 15, irmãos. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vamos nos estimular aqui hoje de noite. Vamos dizer aqui no nosso coração, Deus me ajudando. Eu vou adotar a prática de louvar a Deus, de oferecer sacrifícios de louvor todos os dias na minha vida.
Temos como fazer isso. Isto é, confessam o seu nome. Nós que somos salvos. Você que não é salvo, você não tem como louvar a Deus. Como está? Você nem confessa do Senhor Jesus Cristo. Mas nós que confessamos o nome de Cristo, temos esse privilégio. E vamos fazer isso, amados irmãos. E certamente os irmãos vão fazer isso no primeiro dia da semana. Oferecer a Deus o sacrifício de louvor. Será que um irmão só fica sentado, sem vontade para participar? Mas como é que você tem como ficar sentado? Certamente você tem vontade, de vez em quando, para abrir o seu coração e oferecer esse sacrifício de louvor. E nós lemos aqui o fruto dos lábios, e uma expressão que nós lemos ali em Oséias 14, versículo 2. O fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, temos louvor no versículo 15, temos coisas materiais no versículo 16. A disposição de ajudar os que estão em necessidade. Seu Vinícius. Microfone. O senhor, tá ligado? O senhor mencionou no versículo 15 a adoração. Adoração. E a possibilidade de um irmão ficar calado na adoração. Será que isso pode não ser consequência de não compreendermos corretamente o versículo 12, 13 e 14? Pode ser. Encontramos Cristo fora do arraial religioso, no precioso sangue, na cruz. E uma vez salvos, somos exortados a viver em novidade de vida, um aspecto peregrino com corações e mentes no céu e não na terra. Talvez podemos falhar muito nesse setor e o resultado no primeiro dia da semana pode ser evidente. Muito bem. Mas eu sei que esse problema de nervos é uma realidade. Mas, irmão, faça um esforço para vencer esse problema com nervos ao participar publicamente. Deus vai lhe dar aquela força, aquela ajuda. Talvez a primeira vez vai ser um pouco mais difícil, mas a segunda vez, quem sabe, um pouco mais fácil. Terceira vez, mais fácil ainda. Mas você tem que quebrar o gelo, vamos dizer. E tem que começar. Deus vai ajudar. E quem sabe a igreja vai apreciar muito a sua contribuição. Mas não vamos limitar isso para o primeiro dia da semana? 7 dias por semana nós temos como louvar a Deus. Seu Lins, isso que eu ia dizer. Isso começa em casa. Isso. Quando vamos orar, o crente não vai só pedir. Ele vai dar graças, vai louvar a Deus, lembrando do Salvador, da pessoa dele, as glórias dele, a obra dele. Quanto louvor o crente pode levantar para Deus, para o Salvador, na sua casa, sozinho ou com a família. E no primeiro dia da semana, se ele faz isso em casa, quem sabe ele vai ter algo para a hora da ceia do Senhor. Bom, então, os que... Seu Fernando? A pergunta é o seguinte: louvor e adoração. Qual a diferença? Mesma coisa, para mim. Para ser simples, mesma coisa. Então, aqueles que... Sim, seu Joel? Não, é que estou vendo o resultado de aquele crente ou os demais sair fora do arraial. Então, haverá adoração, e temos aqui beneficência. Então, há de ter esses resultados na vida dele? Certamente. Certamente. Eu ia dizer que aqueles que conhecem 1 Pedro capítulo 1 e 2 vão entender o que eu vou dizer agora. No versículo 15, nós temos o sacerdócio santo. No versículo 16, o sacerdócio real. Então, temos esses dois aspectos. Temos como louvar a Deus e temos como ajudar ao nosso próximo, materialmente. Tá? Então, irmãos, versículo 17. Senhor Lins, só um pouquinho. Sim, Pedrinho. E o silêncio na ceia, que não se mexe com os lábios para cantar, às vezes, senhoras,
irmãs e irmãos. Olha, irmãos, eu tenho observado isso, sem dizer muito mais. Eu tenho observado. Olha, não tem bom resultado. Olha, eu posso relatar certas coisas, mas eu comecei a notar alguma coisa da parte dessas certos irmãos que não estavam cantando. Eu tinha como observar. Olha, será que eu posso dizer alguma coisa agora? Não estão mais na comunhão? Mas começou com a falta de interesse. Não estavam cantando. Eu vi. E agora? Muito obrigado, Sr. Pedrinho. Vamos cantar com o nosso coração, amados irmãos. Faz parte do louvor também, o cantar dos hinos. Estamos expressando os sentimentos do nosso coração através dos hinos. Só uma coisinha, seu Lins, uma igreja tem 10 irmãos, e aí ora 10 minutos, será que sobra alguma coisa para outros, quem sabe que podia se levantar? Isto vale muito também, Sr. José. Os irmãos têm que se considerar. O irmão que está participando tem que considerar, levar em consideração os demais irmãos. 10 minutos para adorar a Deus, tendo ali 10 irmãos capazes de participar. Para mim, é um pouco demais. Então, versículo 17, obedecei os vossos pastores, esses guias, esses líderes, e sujeitai-vos a eles. Talvez nós não concordemos com certas decisões. Às vezes isso surge. Mas, pelo menos, irmãos, eu insisto que nós devemos nos sujeitar. Devemos manifestar submissão a eles. Eu me lembro como jovem, eu tinha toda a resposta para todos os problemas na igreja. Mas um dia, eu me encontrei no lugar de anciãos. Eu descobri alguma coisa. Posso ter as respostas, mas eu não tenho como impor as minhas ideias sobre os meus irmãos. Então eu tinha de aprender para trabalhar com os meus irmãos, meus colegas, dentro do corpo dos anciãos. Então, irmãos, nós lemos aqui, esses irmãos velam por vossas almas. Quem sabe ficam acordados de noite, pensando em certas ovelhas. E nós lemos, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Isto é, velam. O ideal é que eles façam isso com alegria e não com aqueles gemidos. Aquele irmão não está andando muito bem. Aquela irmã, ela cortou o cabelo. Ela está usando joias. Uma vez eu vi uma irmã começar a esmaltar as unhas. Aquilo causa gemidos no coração do ancião. Irmãos, que os anciãos façam o seu trabalho com alegria, sem esses gemidos. Nós vamos ter que partir para o versículo 18. Orai por nós. Será que o escritor agora está se incluindo com os guias? É uma possibilidade. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em todo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ele queria voltar para renovar aquela comunhão que ele tinha com esses hebreus. E agora ainda não sabemos quem era o escritor. Mas ele andava com eles. Tinha comunhão com eles.
E agora eu não sei onde ele está quando ele escreveu essa carta, mas ele queria voltar para renovar essa comunhão. Versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Então ele está dizendo que o Deus de paz é um título apropriado para apresentar para crentes perseguidos. Deus de paz. Que ele atue nas suas vidas. Aquele que já trouxe dos mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, que este Deus vos aperfeiçoe, que vocês sejam bem equipados, que vocês sejam, vamos dizer, completos, podendo executar a obra de Deus, sem lhe faltar nada para fazer isso. Que leva-nos a pensar em maturidade, naquela preparação, vamos dizer, para fazer a boa obra. Seu Luciano. Se uma ovelha desviar, é culpa do pastor? Você poderia nos ajudar um pouquinho? O pastor verdadeiro, ele vai se considerar culpado. Essa ovelha se desviou. O que eu tinha como fazer para evitar isso? Ele será inclinado a culpar-se a si mesmo. Talvez não seja a culpa dele, mas ele vai levar isso a sério. Pode ser minha culpa que esse crente se desviou. Ele toma a sério o seu trabalho, sabe? Vive para o bem do rebanho. Então, versículo 22. Saudação. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação. Esse homem tem boas maneiras. Ele é um homem bem educado. Olha, que vocês suportem essa epístola que eu tenho escrito. E uma epístola, ele diz aqui, que ele escreveu abreviadamente. 13 capítulos. Mas para ele era pouca coisa. Seu Vinícius? Gostaria que o senhor ampliasse a resposta que o Luciano perguntou. Uma vez o ancião identificando o desvio de um irmão, mesmo não sendo diretamente consequência de alguma coisa que ele fez, como esse irmão ancião vai proceder em relação àquele irmão desviado? Eu disse que ele vai se considerar culpado pelo desvio de um irmão, de uma ovelha. Ele vai dizer, será que eu tinha como dar uma palavra de ministério? Vamos dizer, há 6 meses atrás, para evitar esse desastre hoje? Ele vai falar assim consigo mesmo. Mas, desculpa, será que este ancião iria se recriminar ou ficar com a consciência intranquila por um que se desviou, não sendo ele culpado de nada? Uhum. Tem acontecido isso, a culpa não é do ancião. Sim, talvez não seja a culpa dele, seu Alessio. Eu admito isso. Mas estou dizendo, havendo um desastre na igreja, ele vai dizer, ele vai se indagar a si mesmo. Será que eu tinha como evitar isso? Será que eu tinha como dar um ministério há 6 meses para evitar isso hoje? Talvez não seja culpado, mas ele vai se considerar um pouco culpado. Seu Lindsay, ele se considerando um pouco culpado, como o senhor falou, meditando nisso, quais são a minha pergunta era, como ele vai proceder a partir de então? Até em relação ao irmão desviado. Essa é a pergunta. Ele vai manter contato com o ofensor. Vai manter contato. Quem sabe foi disciplinado, vamos dizer. Mas, sabendo das restrições
ainda ele vai manter contato. Será que há arrependimento aqui? Será que esse irmão está agindo de forma correta, agora sendo disciplinado pela igreja? Deixe-me ver. Deixe-me ver. Quem sabe ele vai fazer uma visitinha só para tomar, vamos dizer, a temperatura espiritual do caso. Ele não vai se esquecer daquele irmão. O bom exemplo, né? Nas 99 ovelhas, e uma se desviou, o bom pastor foi atrás para recuperar. Eu acho que é nesse sentido, né? Muito bem. Então, irmãos, versículo 23. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Então, este escritor, Timóteo, quem sabe tinham planos para ir até os hebreus, para visitar os hebreus. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Muitas vezes, irmãos, eu me pergunto, por que ele falou assim? Será que os crentes tinham a tendência de ignorar os seus chefes? O que os irmãos têm a dizer? Por que eles precisavam de uma exortação para saudar os seus chefes? Guias, tá bom. Mas por que eles precisavam dessa exortação, seu Henrique? Para saudar. Começou com amor fraternal. Eu acho que é sendo dito agora nesta forma. Saudação. Amor sendo manifestado não só a eles, mas a todos os santos. Uma coisa é certa, amados irmãos. Os guias da igreja precisam da nossa simpatia. Porque o trabalho deles não é nada fácil. Nada fácil. Eu já passei por isso. Então eles precisam da nossa consideração e do nosso apoio. Precisamos obedecer a eles. Precisamos nos submeter a eles. Precisamos orar a favor deles. Lembra-se que os de Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Amados irmãos, eu agradeço a sua cooperação conosco aqui neste estudo. Que Deus abençoe a sua santa palavra.